Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E esse vídeo é o vídeo que inicia o assunto de lógica de programação contigo. Detalhe, se você ainda não viu o conteúdo referente à lógica proposicional, não deixe de acessar, o link está disponível aqui nos cards e também aqui na descrição. Lógica proposicional é um assunto essencial para quem é de computação. Não adianta, você não vai ser um programador eficiente se você passar batido por lógica proposicional achando que está tudo certo. Então, assista aos vídeos de lógica proposicional antes de ver esses vídeos aqui dessa série, dessa playlist de lógica de programação. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos direto aqui para a tela do meu computador para a gente entrar de fato nesse assunto. Bom, aqui na tela do meu computador, vocês estão vendo um software chamado VisualG. Algumas pessoas chamam de Visual G. Opa, escrevi errado. Algumas pessoas chamam de Visual G, mas o nome correto dele é VisualG, de Visual Algoritmo ou Algoritmo Visual, ok? Então, esse VisualG, ele é um programa, gratuito, totalmente free, que te permite criar pseudocódigos. O que é um pseudocódigo? Pseudocódigo é uma prévia de uma linguagem de programação, mas escrita numa linguagem natural, português, inglês, depende de quem esteja utilizando. A gente aqui no Brasil chama o pseudocódigo também de Portugal, ok? E esse pseudocódigo, ele, por ser uma linguagem natural, muito próxima ao nosso português, fica fácil da gente entender a lógica estrutural de um algoritmo na hora de desenvolver algum código. Mas se a gente vai falar de algoritmo, a gente precisa entender o que é um algoritmo. Algoritmo é uma sequência lógica de comandos. Imagine se você tem uma frase dita da seguinte maneira. Vamos aqui para a tela. Fica bastante evidente que existe alguma coisa esquisita nessa frase. Ou melhor, nesse texto inteiro, O que está de estranho nesse texto? Justamente a falta de ordem que está atrapalhando a compreensão correta da mensagem que está sendo passada. A questão é, a gente, enquanto ser humano, consegue perceber facilmente que existe alguma coisa errada. No computador, essa percepção não é tão simples. O computador simplesmente iria olhar para um texto desse e ia falar para você, não entendi. Salvo situações de inteligência artificial, aí é um outro assunto e a gente não vai aprofundar nesse nível nessa playlist de lógica de programação. Então, partindo desse pressuposto que um ser humano consegue identificar que existe algo errado e consegue corrigir e que um computador não consegue corrigir, o que seria a forma de eu tratar esse texto que está totalmente fora de ordem? A melhor maneira de resolver esse problema seria ajustando o texto. Então a gente vai fazer esse ajuste agora. Então a sequência correta seria essa. Acordei cedo, levantei-me da cama, desci as escadas e fui à cozinha. Tomei café da manhã, saí de casa para trabalhar, cheguei ao trabalho. Isso é um algoritmo. Algoritmo é uma sequência lógica de comandos. Não importa se você está falando de comandos na computação ou comandos do seu dia a dia. Se você não segue uma sequência lógica, algo errado vai acontecer. Na nossa vida, esse errado a gente consegue corrigir com pequenos ajustes. No computador, um algoritmo errado vai fazer com que a execução seja diferente daquilo que a gente espera. Então, martela aí na sua cabeça. Algoritmo é uma sequência lógica de comandos, ok? Todo algoritmo tem um começo e um fim. E tudo que você vai desenvolver é o que acontece no meio do algoritmo, certo? E a gente vai, já na próxima aula, fazer um pequeno algoritmo
para resolver um problema simples de matemática e veremos na prática como que a estrutura de um algoritmo computacional funciona. A gente se vê no próximo vídeo. Até já!